Olá! Oi! Hoje a gente vai falar, na verdade vai responder, né, uma pergunta que a gente recebeu logo que a gente se mudou de Brasília pro Uma Rio. não, a gente recebeu um monte dessas Várias pessoas queriam que a gente fizesse uma avaliação do fato de nós termos saído de uma casa tão grande em Brasília para um apartamento muito menor aqui no Rio de Janeiro. E a gente pediu esse tempo para as pessoas justamente para que a gente pudesse fazer essa avaliação, né? Que logo que a gente chegou, quando as pessoas nos perguntaram, ainda não dava muito para a gente saber. Então, hoje vamos falar sobre isso para tentar ajudar aí quem também está pensando em fazer uma mudança, para um lugar menor ou para um lugar maior. Vamos falar um pouquinho sobre os prós e contras do que a gente achou, né, da nossa experiência. Fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Renata. Eu sou o Fernando. E você está no canal do Casal Giramundo. Bom, então a primeira coisa que eu queria explicar pra vocês é por que a gente resolveu fazer essa mudança. E o principal motivo foi a nossa gravidez. Eu, quando fiquei grávida da primeira vez, senti uma necessidade muito, muito forte de estar perto da minha família. Minha mãe mora no Rio de Janeiro, minha avó também. Meu pai vem pra cá com muito mais regularidade e eu comecei a cutucar o Fernando e pedir pra ele se ele toparia, o que no começo ele foi bastante reticente. Né, amor? Eu relutei muito a aceitar essa ideia porque me sinto muito, não só confortável, mas adaptado à minha casa. Eu gostava muito do espaço e achava que a adaptação minha ao Rio de Janeiro seria algo bastante difícil. Então, relutei muito a concordar. Mas aí o que aconteceu? A minha avó tinha esse apartamento, que é o apartamento que a gente está agora. Ela tinha reformado, né? Tinha um inquilino que morava aqui, ela tinha reformado, estava com o apartamento novamente para alugar. E eu achei que essa podia ser uma boa oportunidade da gente experimentar, né? Então, no caso, quando a gente decidiu vir para o Rio, na verdade não era bem uma mudança, né? Nós não pensávamos em fazer uma mudança de início. A gente ia manter a casa lá em Brasília e ter esse aqui como um ponto nosso de base para quando estivéssemos no Rio de Janeiro. Para eu poder vir também com a Fernandinha com mais frequência, né? Poder ficar perto da minha mãe, do meu pai, da minha avó, enfim, da minha família toda, dos amigos também. Mas aí a gente estava organizando as coisas e como a casa de Brasília era muito grande, deu pra gente pegar algumas mobílias, algumas coisas. A gente ia conseguir dar uma organizada no apartamento sem desmobiliar toda a casa, né? Assim, Isso. Dava pra trazer até coisas de cozinha, assim, pratos, talheres, tinha suficiente pra gente trazer e pra deixar lá. E aí, organizamos tudo, colocamos dentro do carro. Uma semana antes da gente vir... Uma semana antes da gente vir, apareceu uma oportunidade de alguém interessado na casa, porque não é muito fácil também você ter uma casa muito grande e encontrar de uma hora para outra alguém que se identifique com a casa, que goste. Esse é um tipo de imóvel que, tanto para venda quanto para locação, é preciso que você tenha alguém que bata o olho e diga: puxa vida, isso aqui era o que eu estava aqui buscando, eu quero realmente uma casa desse tamanho, eu quero um terrenão desse para andar, cuidar, etc. E apareceu uma pessoa. A gente nem chegou Nós não chegamos a colocar a casa para alugar. Mas aí apareceu uma pessoa que tinha amizade e relacionamento com o meu filho, resolveu ir lá e no mesmo dia que eles foram, eles gostaram muito e começaram a me fazer algumas propostas sobre locação. E aí a gente achou que seria conveniente fazer. Pra gente também vir, experimentar. Viver essa experiência no Rio. Porque além da questão da maternidade, que foi assim a questão principal, tinha também um lado, confesso, de eu ter muita vontade de fazer um cantinho pra mim, né? Eu nunca tinha tido isso, porque morei com a minha mãe, morei com meu pai, enfim, morei com a minha família. Depois, quando saí de casa pra trabalhar e morar sozinha, eu aluguei apartamentos mobiliados lá em Brasília, então não tive essa oportunidade. E aí, quando a gente casou, eu tinha vontade, assim, de, sabe, sair pra comprar uma coisa, escolher uma plantinha. A casa do Fernando, já morava com ele, como vocês sabem, mas já estava montada, né? Ela não conseguia sentir aquilo
como uma coisa dela. Eu tinha vontade de fazer um cantinho nosso, assim. Então ela juntou essa vontade dela de estar perto da família, a gravidez e a vontade também dela de pegar um apartamento ou uma residência do zero e tentar fazer as coisas mais ou menos do jeito que ela gostaria de fazer. Não só eu, a gente. A gente, né? A gente escolher junto. E além de tudo isso, a vontade de sair de lá, ela pegava um pouco mais você por causa dessas coisas. Eu estava muito tranquilo ali. Não, a gente no início teve uns conflitos, assim, quando eu falava disso, o Fernando fechava a cara, tipo, não quero sair de Brasília. E foi aos pouquinhos e tal, e nós dois somos cariocas, também eu tinha assim, uma nostalgia, porque saí do Rio há muitos anos e queria voltar para ver como seria vivenciar o Rio de Janeiro de novo. E a gente estava vivendo também a fase da pandemia, né? A pandemia rolando e nós não estávamos podendo manter empregada em casa. A gente tinha lá o jardineiro que cuidava da parte externa da casa, mas a parte interna a gente que cuidava. E aí a coisa também pesou um pouquinho, porque começamos a ver que a tal da pandemia, que era algo que a gente imaginava que ia durar 3 meses no máximo, foi se estendendo e chegou perto do fim do ano, a gente achou que íamos continuar. Nossa, gente! Então a ideia de ter também um apartamento menorzinho, né, alguma coisa, já que era a gente que estava tendo que segurar a onda, foi boa também, né, se somou. Não, isso foi um ponto fundamental, assim, porque aqui, por exemplo, quando eu preciso limpar, em um dia eu consigo fazer tudo, né? Lá eu determinava um dia para cada atividade doméstica. Isso depois da gente também ter várias brigas por causa de limpeza da casa, porque do nada... Não era briga porque eu não queria fazer alguma coisa, ou ela não queria fazer, é porque de repente ela acordava e resolvia fazer uma limpeza e achava que eu tinha que ser parceiro e acompanhar ela. E às vezes não eram programadas essas... Não, mas você ficava brava até quando eu não queria que você acompanhasse, porque você se sentia mal de não fazer, mas porque do nada eu, tipo, resolvia limpar. E algumas vezes eu até gostava, quando ela preferia que eu não participasse. Eu fazia um charme, dizendo, não pode, eu quero ajudar. Mas no fundo eu estava bem satisfeito de não participar. O Fernando foi o cara do aspirador, né? Ele era o cara que aspirava tudo. Não, claro que a gente não limpava a casa inteira. Cozinha também naquela época eu fazia mais coisas de cozinha, né? Hoje você já... Não, de cozinhar, de limpar eu... de limpeza. De limpeza era você. Cozinhar, ele cozinhava. Não, gente, eu não sabia fazer nada de cozinha antes da pandemia. E acho que foi a própria pandemia que foi me ensinando, porque Fernando gosta de cozinhar, mas também essa coisa de todo dia, chegou uns dias que ele já estava um pouco mais cansado. E lá em Brasília, isso era uma questão que eu ia colocar dos prós e contras, né? Uma coisa que aqui é mais fácil é que a gente tem recepção 24 horas, então para receber encomendas e até para pedir comida é muito mais fácil do que na casa, porque lá não tem portaria e é um condomínio, então a gente tinha que sair grande, interfone, tocava, e às vezes o interfone não estava funcionando e muitas vezes o entregador tinha que voltar. Se perdia também, era meio confuso. Então a gente quase não pedia comida. Tinha uma restrição grande de pedir comida. Né? Então a gente tinha que cozinhar, então eu acabei aprendendo umas coisas, né? O que foi ótimo, foi uma revolução da pandemia. Você tá modesta, porque você aprendeu muitas coisas. Você tá craque, hein? Tá craque. Craque até que não, mas assim, fui aprendendo. Mas depois de muita irritação, de queimar o feijão, de chorar, eu não dou conta! Aí chegou uma hora que a gente vai aprendendo, né? Mas eu limpava a cozinha, a gente limpava juntos a varanda, né? Que é a parte maior, assim, mais cansativa de fazer. Alguns quartos, obviamente, a gente fechou pra não ter que limpar. Eu limpava 2 banheiros dos milhares que tem naquela casa. Mas, assim, realmente era muito, muito, muito mais trabalhoso do que aqui. Aqui, em um diazinho, eu aspiro a casa inteira. É super fácil quando a gente precisa fazer isso, né? Realmente tem esse ponto positivo de uma casa menor que dá muito menos trabalho. Outro ponto que eu acho aqui
mais fácil, mais prático, é a questão do comércio próximo, assim. Então eu consigo ir ao mercado a pé, a farmácia a pé, faço tudo por aqui, pela região. E lá em Brasília tudo a gente tinha que pegar carro, né? Porque a casa é mais afastada e etc. Que por um outro lado também era mais cômodo, porque tinha estacionamento. Lá em Brasília é muito mais fácil usar carro do que aqui no Rio. Muito mais fácil. E, enfim, então, prós e contras. O que a gente sente muita falta é do espaço aberto, né? Da falta de ter um jardim, de ter assim uma área de lazer dentro da própria casa, né? Aqui a gente tem, mas é pra rua, assim. Então a gente vai pra praia, a gente vai pro parque, a gente caminha, mas é sempre fora, né? E a gente tem compensado essa falta de contato com o verde, né? Com a natureza, indo muito pra casa da sua avó, né? É verdade. Tem gostado de ir lá pra Maricá e tem um marzão bem próximo à casa, quase na frente, e uma piscina, um jardim maravilhoso que é tão bem cuidado pela voinha. E a gente também tem isso como um escapezinho quando a gente sente um pouquinho de falta, né? De ficar tão fechado. A gente dá uma fugida pra lá. E tem Teresópolis também, a casa da sua mãe, uma volta também bem agradável, muito verde, né? A gente tem pontos de fuga. A voinha fez um quarto pra gente lá em Maricá, minha mãe também tem um quarto de hóspede lá em Teresópolis, então a gente tem esses pontos de fuga, porque na pandemia, como ainda vivemos em pandemia, a gente sai e sempre tem que estar de máscara, né? Então não dá a mesma sensação, né, do quintal de casa, que você pode estar sem máscara próximo da natureza, que a gente está na natureza, tem natureza aqui na porta da nossa casa, tem um parque, mas a gente tem que ir de máscara, então não é a mesma sensação. Então isso eu acho que é o que a gente mais sente falta, né? O espaço, assim. Então é o pró e o contra, porque ao mesmo tempo que o espaço é o que mais dá trabalho e foi o que mais, assim, tava cansando a gente, ao mesmo tempo é o que dá mais conforto e alegria para você curtir o espaço e vivenciar. E outra coisa também, a gente também não tem podido viver o Rio de Janeiro naquilo que ele tem de muita vantagem em relação a Brasília, que são as atividades culturais, por causa da pandemia, né? As coisas ainda estão um pouco restritas. Agora é que eu imagino que a gente continua esperando, como tem esperando há quase 2 anos, que as coisas aos pouquinhos vão ficando mais liberadas, né? A gente possa voltar a fazer visitas a pontos turísticos na cidade. A gente já foi a alguns museus, algumas coisas, mas é diferente, né? Com a pandemia é sempre diferente. Tudo tem que ter uma organização maior, pra tudo você tem que estar de máscara. Não é aquela... Não dá pra você abraçar a cidade como eu gostava de fazer quando vivia aqui, né? Então a gente voltou pro Rio, mas ainda não pôde viver a intensidade da cidade, né? E por outro lado, a gente já sente uma sensação muito maior de insegurança do que em Brasília, né? Claro, isso a gente já imaginava, né? Que ia sentir, só que vivendo, né? Isso no dia a dia, essa sensação ficou bem mais clara e se acentuou. Né? Muito mais. É uma sensação, assim, nem se compara. Também eu acho que tem a ver com o fato de que Brasília você vai para os pontos muito de carro, então se coloca menos em locais com muita gente, né? Aqui tá sempre muita gente na rua, quando eu vou ao mercado, quando eu vou à farmácia, ou mesmo quando a gente vai caminhar. Então sempre aquela sensação do celular, da bolsa, do cuidado, assim. Brasília tem seus problemas também de segurança, a gente sabe disso, né? Mas são menos evidentes e a gente lida com eles diariamente, muito menos lá do que aqui, né? Os problemas de... não que tenha acontecido nada com a gente, é só a sensação, é uma sensação ruim. Que eu acho que também faz parte dessa fase de adaptação ainda, né? A gente está há pouco tempo ainda aqui para... tudo a gente vai se acostumando, na verdade, né? Claro. Eu me lembro quando a gente se mudou, assim, que o Fernando, das primeiras vezes que vinha da casa da minha avó, ele entrava e não se sentia em casa, né? Não, as 2 ou 3 primeiras vezes que eu estive aqui, eu disse para mim mesmo, não vou morar aqui no Rio de Janeiro, não vou. Todo mundo, quando toma uma decisão, seja ela qual for, no que se refere a mudanças, raramente as toma achando que são definitivas, né? E a gente também fez isso dessa forma, não tomamos essa decisão
achando que é a definitiva. Nada impede que seja, né? Impede que a gente fique aqui ainda muito tempo. Mas está vindo aí a Fernandinha. E é claro que a gente vai ter que ver como é que a família vai se adaptar aqui. Porque agora é muito diferente. Aí a gente já pensa assim... Aí já pensa no espaço que a gente tinha lá. Cara, aqui vai ser super... Nossa, a gente tá enlouquecido, assim, tentando fazer as coisas caberem, né? Porque a gente vai perder... O apartamento tem 2 quartos e a gente vai perder o escritório que a gente montou para fazer o quarto da Fernanda. E tá tudo meio entulhado. Eu tô pesquisando muito sobre organização para que a gente consiga se adaptar, né? Exato. Mas fora isso tem toda essa questão de sair com o carrinho, sair com o bebê, aí o bebê conforto no carro, mas aí é ruim de estacionar. A gente usa pouco carro aqui, a gente só anda de Uber. E isso vai ser um problema, né? Entrar e botar a cadeirinha no... Cadeirinha é difícil, então são várias coisas pra gente testar também. Mas o bom é isso, é também deixar aberto e ir experimentando, né? E agora, nesse momento, faz sentido pra gente estar aqui e vivendo essa experiência. E pra mim tá sendo super feliz, assim, passar a minha gestação tão próxima da minha família, ter a minha avó, meu pai, minha mãe, todo mundo ali, né, pegando na barriga e podendo vivenciar isso comigo, que é uma coisa que eu queria tanto, né? E saber também que eu vou poder contar com a minha mãe quando nascer, ela vai pedir férias pra estar comigo e pra me ajudar. E esse início nossa, isso faz uma super diferença pra mim, o Fernando sabe disso. Claro. E aí pro futuro vamos analisando, né? Também nem sei se seria Brasília ou se de repente a gente ia pra outro lugar. Se seria a mesma casa, né? Muitas coisas podem acontecer. Até o final de 3 anos, né? A casa tá lá, nós temos a sensação e a percepção clara de que ela está sendo muito bem cuidada. Então, pelo menos até dezembro de 2023 não há a menor possibilidade da gente pensar em Brasília, pensando na casa, né? Depois, aí é uma outra coisa para a gente ver. Quando a gente fala em Brasília também, a gente não está necessariamente falando porque a gente está pensando em voltar para aquela casa, né? A gente pode voltar para uma outra casa. De repente menor. Lembrando que o Fernando fez essa casa com 5 filhos, uma outra estrutura. A casa tem quarto para todo mundo. É muito grande. Então... E para nós, a gente, para morar mesmo naquela casa, a gente teria que pegar uma parte dela e simplesmente fechar, né? E ainda sobra espaço para levar muitos hóspedes, né? Abriu uma posadinha do Casal Giramundo. Então, ao mesmo tempo a gente sente falta do espaço, né? E da casa mesmo. A gente entende que ela é meio over pra gente, meio grandona demais. A Fernandinha só. A família tá menor agora, né? Os filhos dele que moravam com ele já saíram, todo mundo foi seguir sua vida. Enfim. Não sei se ajudamos, mas a gente queria compartilhar com vocês a nossa experiência. Que aí vocês ponderem também, quem tá aí pensando em se mudar. E também responder as pessoas, porque muita gente nos perguntou isso. Né? E nós até demoramos um pouquinho a fazer essa resposta. Porque a gente precisava ter a experiência mesmo, né? Pra falar dos pontos positivos e dos pontos negativos. Exatamente, porque hoje até a gente recebe muitas perguntas sobre isso. A gente recebeu muitas no início. No início, logo que a gente se mudou, porque justamente a pandemia fez muita gente pensar, né? Então gente que morava em lugar menor, que foi para lugar maior. E gente que tinha lugar maior e também ficou cansado com essa coisa de organização e tal, e pensando em ir para um lugar menor. O próprio mercado imobiliário melhorou muito para casas grandes, para casas maiores, né? Porque as pessoas começaram a demandar espaços maiores. E a gente fez um movimento contrário. Mas com todas as razões que você descreveu, boas razões, agora vamos tocando por aqui. E estamos felizes, isso que é importante, né? A gente... Toda aquela coisa do início, né? Eu me sinto muito bem adaptado, me sinto bem tranquilo, confortavelmente instalado na minha casa, a gente não perdeu, se refere a conforto. Bacana da casa da gente, a gente sente que gosta da casa da gente quando a gente entra, fecha a porta e sente, esse é o meu lugar, este é um lugar que me deixa seguro, que me acolhe, no qual eu sinto aconchego, paz e tranquilidade. Isso a gente está sentindo com muita tranquilidade aqui. Exatamente. E o local é bom também, estamos felizes também por aqui, né? Na região. Com certeza. Bom, então,
se gostaram desse papo, um like aí pra gente, curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal, marque aquele sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E nos siga também no Instagram, @casalgiramundo, e veja o nosso blog casalgiramundo.com.br. Até a próxima! Até a próxima!